Redação Herança Africana aqui no Brasil, o que você achou da escolha do tema? Olha, aparentemente ela é fácil, né? Ela é fácil, mas aí que está a questão de ser uma faca de dois gumes. O que, que acontece com o jovem? Ele é impulsionado, poxa, é um assunto que eu trato na escola, é algo que eu sei, por exemplo, das redes sociais, algo que aconteceu há pouco tempo, né? Episódios que aconteceram agora, elencando também temática do Vini Júnior, as questões voltadas ao futebol que ele mesmo foi vítima. Então, de certa forma, parece fácil e aí a gente se restringe ao racismo só, né? Quando na verdade essa temática ela tem várias camadas e a gente propõe, aí no caso a proposição aí é que se fale da formação mesmo do povo brasileiro, sobretudo com essa cultura, né, que ao longo desses anos tem muito contribuído para a formação do povo brasileiro, né? Quando eu vi a temática, eu me lembrei muito de alguns autores que pudessem ser, até para poder tornar mais robusta a proposta e os exemplos que pudessem aparecer, né, no texto, de Gilberto Freire, por exemplo, em Casa Grande Senzala, que trata da questão mesmo dessa relação do senhor, né, de engenho com os escravos e da formação do povo brasileiro. E pensei também numa autora nigeriana que eventualmente transita em alguns certames, sobretudo os regionais, e que seguramente os meninos já ouviram falar, que é da Chimamanda Adichie, que fala do perigo da história única, né? Ela, como nigeriana, ela fala da questão dos estereótipos e que eles não estão errados, mas são incompletos e por isso o preconceito, né? Então, assim, tem várias camadas que poderiam ser trabalhadas aí no texto, que pudessem ser de riqueza para enaltecer mesmo a questão dessa valorização que a gente tem que ter aos povos que contribuíram para a formação brasileira, né? E, sobretudo, aos africanos. E lembrando que é uma temática que foi muito semelhante à da 2022, que tratava, inclusive a proposta é muito semelhante, só que ela amplia um pouco a questão dos povos, né? Ela fala dos povos tradicionais, né? Os desafios da valorização dos povos tradicionais dessa formação brasileira. Então, quem atuou nas últimas redações, refazendo as redações do Enem, e passou por essa tão recente de 2022, tratando não só das emoções contidas, né, que poderiam trazer a temática, mas também aprofundar mesmo das questões relacionadas aos próprios os literatos, né, os clássicos da literatura que trouxeram muito para a gente dessa contribuição. Principal aí, né? O tema da redação foi a herança africana, mas a gente vê aqui questões identitárias também ao longo de outras questões na prova. Então, abordando aqui a invisibilização das pessoas negras nas redes sociais, por exemplo, inserção de povos tradicionais na internet, né? Isso foi abordado também. Que mais que a gente pode ressaltar aqui? Causa abolicionista, isso fora da redação, ali na prova mesmo, né? Isso. Que É, a- poderiam ser. Desculpa, Jesus. Pois não, pode comentar. Não, que a própria prova ela traz alguns indícios de que alguns componentes que poderiam ser utilizados também como feitura dessa prova, né? Ajudavam, assim, de certa forma, o candidato a desenvolver a temática. Mas, como eu disse, né, é um tema rico, e que a gente tem que, o candidato ele tem que deixar as questões emocionais voltadas o que aconteceu na questão mesmo com o povo, né, africano e tudo, para trazer a riqueza da tradição do povo, né, e do quanto foi importante na constituição da nossa cultura, e quanto é importante na formação da nossa cultura sobre todos os aspectos, né? Reflete como quem está
na condução do Ministério da Educação, no governo, enxerga esses temas, enxerga a educação no Brasil? A gente pega aqui os temas que são abordados no Enem. Se fosse no governo Bolsonaro, agora no governo Lula, há uma diferença na prova? Você percebe isso nos temas abordados? Eu confesso que assim, eu entendo que a geração, o jovem hoje, independente do governo que está atuante no país, ele tem estado mais afeito às questões voltadas ao caso, por exemplo, do racismo. A gente tem ouvido muito nas escolas, por exemplo, entre eles, sobre racismo estrutural, coisa que no meu tempo a gente não tratava. Tá certo que meu tempo é muito tempo atrás, mas a gente percebe que isso é um tema muito aflorado entre os jovens hoje. Isso eu acho que fala muito da geração, independente do governo que está vigente, entende? Eu acho que isso tem sido uma tônica. O jovem está muito atuante nessa defesa, né, de diferentes, de diferenças, de valorização do outro, de olhar para o outro e valorizá-lo como ele é. Eu acho que isso é muito forte nos tempos atuais, sabe? Sandra, como é a prova do Enem e como ela seleciona de fato aquele que vai ter destaque no ensino superior, para ter o melhor aproveitamento ali daquele aluno, para que realmente esse aluno mereça ingressar no ensino superior? Qual o cuidado que deve ser tomado na elaboração dessa prova? Não vai privilegiar só aquele aluno decoreba, por exemplo? Como é feito o encadeamento das disciplinas, das questões? Antigamente, né, acho que na nossa época, né, Sandra, a gente tinha muito blocado ali, segmentado, é matemática, é português, hoje tem uma mistura ali. Qual é a preocupação que se deve ter e qual é a característica de prova hoje e de que forma ela escolhe os melhores estudantes para ingressarem no ensino superior? Bom, ela vai numa linha muito na fragilidade da educação brasileira, que é da interpretação de texto, né? Jesus, ela é toda interpretativa e ela faz esses links muito inteligentes mesmo, parece que uma disciplina está conversando com outra disciplina, porque no fim das contas a gente está tratando de uma coisa só, né? Então, eu acho que ela é muito bem elaborada, já exigindo habilidades e competências que foram trabalhadas ao longo de toda a escolaridade básica do aluno, deveriam ter sido trabalhadas ao longo de toda a escolaridade. Que é justamente isso, né? A resolução de problemas, por exemplo, que isso trata inclusive na própria redação. Então, assim, propostas de intervenção social. O que o aluno tem para poder promover de sugestão? Factível, na verdade, né? Então, exige do candidato, para ingressar no mercado de trabalho, essa busca por soluções, uma pessoa que esteja atualizada, como eu te falei, não só com as questões que são atuais, né, que são vigentes atuais, mas que links que a gente faz com o que foi o passado e como isso constitui o presente que a gente vive hoje. Então, assim, sempre o futuro é uma caixa grande de surpresas, é uma caixa de Pandora, mas se o candidato ele está antenado, ele está atualizado, eu acho que ele tem aí uma grande oportunidade de ingressar com sucesso no mercado.